Próximo orador inscrito, senador Guaraci Silveira. Presidente, senhores senadores, ao nobre povo brasileiro que nos assiste pelas emissoras do Senado, senhor presidente, me preocupa quando nós caminhamos pela violência, caminhamos para o achaque, para a difamação e para a calúnia. Eu acho que nós temos o dever de buscar sempre a verdade e conhecer a verdade. E eu gostaria de fazer um histórico, senhor presidente, do direito de religião aqui em solo brasileiro. Vejo, nós até 1822, nós não tínhamos uma Constituição. E a primeira Constituição que regeu o Brasil foi uma Constituição portuguesa, aliás, a Constituição de 1822 de Portugal, que dizia, senador Reis, justamente a religião da nação portuguesa é católica, apostólica romana. Permite-se, contudo, aos estrangeiros o exercício particular de seus respectivos cultos. Depois nós vamos ter, senador Francisco, a nossa primeira Constituição, outorgada por D. Pedro I, em 1824, que diz no seu artigo 5º, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior ao templo. Mas, provindo, senador, a República, houve uma Constituição mais democrática e a liberdade começa a raiar, de fato, em solo brasileiro. A Constituição de 1891, no seu artigo 11, parágrafo 2º, diz: é vedado ao Estado, à União, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. E no artigo 72 diz, na mesma Constituição, a primeira Constituição republicana, todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando para esse fim, adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. A Constituição de curta duração, a de 1934, senhor presidente, afirmava que o Brasil é um Estado laico, mas no seu artigo 17, ela continuava afirmando do direito de religião a todos, e sem ter uma religião oficial do Estado. A Constituição assegurava aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual, à propriedade nos termos da lei. E diz, é inviolável a liberdade de consciência, a crença e garantido livre exercício dos cultos religiosos. Na Constituição de 37, que foi outorgada, escrita por Francisco Campos, o jurista, e outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, diz, confirma as mesmas disposições, garantindo a liberdade de culto. E diz, lá no artigo 32, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. O artigo 122 vai no mesmo sentido. Depois a Constituição plenamente democrática, a de 1946, o artigo 141 da Constituição Federal de 46, ela diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício de cultos religiosos, salvo quando contraria a ordem pública e os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei.
A Constituição de 1967 e 68, ela repetiu quase a mesma redação no artigo 9, no inciso 2. E a atual Constituição, a Constituição que nos rege, fala sobre a liberdade de culto. A Constituição, no artigo 150, assegura a brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade privada. E a plena liberdade de consciência fica assegurado aos crentes os exercícios de cultos religiosos que não contrariem a ordem pública. A mesma Constituição de 88, no artigo 5º, parágrafo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e a crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção ao lugar dos cultos. Mas, senhor presidente Pacheco, senador Isalci, nós tivemos o privilégio de nós termos um brasileiro que durante algum tempo presidiu a Assembleia Geral da ONU, que foi o gaúcho Oswaldo Aranha. E o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz no seu artigo 18, todo ser humano tem liberdade, direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, o Brasil é signatário. Mas, contudo, no ano 2002, se não me engano, aconteceu um engano. Foi feito a Lei 1046, senhor presidente, e nessa Lei 1046 obstava alguma dificuldade para partidos políticos e as igrejas e as religiões. Então foi necessário haver uma mudança. E o deputado Paulo Gouveia, ele propôs uma mudança na redação da Lei 1064, cujo projeto de lei número 634 do deputado Paulo Gouveia foi relatado pelo João Alfredo, deputado João Alfredo, parecer favorável, foi aprovado à unanimidade, em votação aprovada por unanimidade o parecer, apenas a abstenção do senador Abiakel. Então, que mudasse esse caráter da Lei 1064. A Lei 1064, senhor presidente, ela misturava igrejas, empresas, associações, tudo num bloco só. Então, foi necessário sacar do 1064 a seguinte expressão no inciso 4 e no inciso 5, que dizia às organizações religiosas e aos partidos políticos. Bem, agora há pouco, o senador Omar Aziz falou que nós precisamos falar a verdade. E eu pediria justamente, e é responsabilidade nossa, de falar a verdade em qualquer circunstância. E tem sido apregoado que o presidente Lula foi que deu liberdade de culto à nação brasileira. Senhor presidente, a liberdade de culto vem desde 1891. Então, ninguém deu essa liberdade. O que o presidente foi justamente o decreto aprovado pelo Congresso Nacional, aliás, pela Câmara Federal, tirando da Lei 1064 os parágrafos 4 e 5. E assim, senão o artigo 1064 seria totalmente inconstitucional. Então, a liberdade de culto é garantida para nós. Por nossa Constituição, não foi nenhum presidente, mas foi essa casa, o Congresso Nacional e as leis que provindas desde o início do Império Brasileiro e da República Brasileira é que garante a nossa liberdade de culto. Não é privilégio de nenhum presidente, de nenhuma pessoa em si, mas um privilégio da nação brasileira de ter a nossa liberdade de culto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Guaraci Silveira.